Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara dos Deputados. Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Rômulo, o fim da escala 6x1 avançou na Câmara. Qual a importância disso para os trabalhadores? Bom, para os trabalhadores de maneira geral, é ótimo, né? Eu acho que chega inclusive tarde. A última reforma que tinha acontecido no campo, né, da qualidade do trabalho e da redução da carga horária tinha sido lá na Constituição de 1988. Porque na CLT, né, já tinha estabelecido 48 horas. Em 88 foi para 44 e 48 anos depois, né, nós estamos aqui falando da redução da carga horária para 40 horas e o fim da 6x1 implementando a 5x2. Na verdade, eu acho que poderia até avançar mais, Leilton. Nós temos vários países que a jornada de trabalho é 4x3, porque isso é possível por causa do avanço tecnológico, né? As condições de trabalho, as mudanças na forma de trabalhar. Então, isso poderíamos ter avançado, mas considerando o histórico desse país, avançar para 5x2 já é um avanço significativo. E aí as pessoas têm me perguntado, Rômulo, e na educação? Já que em alguns momentos nós trabalhamos ao sábado, né? Tem carga horária, tem dias letivos ao sábado, isso tem implicação? Bom, isso se refere à carga horária para o serviço, a empresa privada, né? Não é para o serviço público. No entanto, o próprio serviço público já adotou 5x2, já havia adotado o governo federal há algum tempo. Mas, no caso dos professores, nós temos trabalhado alguns sábados. Mas não é oficial isso, né? Não é oficial, mas no caso da educação, né, porque muita gente tem perguntado especificamente na educação, nós já temos uma carga horária reduzida, nós trabalhamos 30 horas, tá certo? A nossa carga horária de 30 horas, é verdade que tem algumas pessoas, ou muita gente que já tem 60 horas. Mas a carga horária de um contrato são 30 horas. Mas não só isso, nós trabalhamos com dias letivos, os 200 dias letivos, e trabalhamos também com aulas dadas. Por exemplo, um professor que tem 2 aulas por semana, ele tem que terminar o ano com 80 horas. Bom, se dentro do ano couber os 200 dias letivos e você conseguir terminar a sua grade de aulas, não vai trabalhar os sábados, né? Agora, como nós temos essa obrigação, às vezes o calendário, devido a uma série de motivos, não comporta dentro do ano e aí, às vezes, vai acontecer dia de sábado ter dias letivos. E as mulheres? Elas vão ser bastante beneficiadas com essa nova lei? De maneira geral, os trabalhadores brasileiros vão ser beneficiados, né? A gente deve reconhecer aqui, parabenizar todos os deputados que foram a favor do fim da escala 6x1, do presidente Lula, que mandou o projeto de lei, do movimento VAT, né? Vida além do trabalho, porque quem trabalha, né, nessa escala 6x1, Leilton, não tem tempo para fazer outra coisa. Nós estamos falando de trabalhadores que trabalham nos grandes centros, que saem de casa de madrugada, né, e chegam em casa à noite, 10, 11 horas da noite, pegando vários transportes para chegar na sua residência. Isso não tem quase nem contato com os filhos, né, esses trabalhadores. Não tem tempo para se aperfeiçoar, né, para estudar um pouco, não tem tempo para sair com sua família, para ir à igreja, né, para suas relações com a religião. Então é preciso, era necessário, eu diria que chegou tarde, mas que bom que chegou, né, que vai chegar ainda, foi aprovado apenas na Câmara, mas a gente espera que no Senado seja aprovado o mais rápido possível, o governo sancione, para que tenha efeito, se bem que ainda tem um período de transição para que a gente possa ter o efeito pleno. E no caso das mulheres, que aí foi a sua pergunta, a gente sabe que as mulheres têm jornada dupla, tripla, muitas delas, né? Aí imagine as mulheres que trabalhavam nas condições iguais aos homens e quando chegavam em casa ainda ia ter que
dar de conta dos afazeres, né? Eu não estou dizendo que os homens não fazem, alguns fazem e devem fazer, né? Devem ajudar suas companheiras a sustentar, dar as condições de sobrevivência dos seus filhos, etc., e também da condução da casa. Mas, infelizmente, na sociedade machista, a gente lidar com essa situação de que a maioria das vezes são as mulheres que tomam de conta da casa, dos filhos, etc. Então, isso é estafante, né? Não tem condição das mulheres continuar nessa situação, e eu acho que quem mais se beneficia são as mulheres, por causa dessa carga horária que já é muito grande, mas que vai reduzir para 40 horas. A gente só fala assim, da escala 6 por 1, 5 para 2. No entanto, houve uma redução na quantidade da carga horária semanal. Isso é muito importante, e eu não tenho dúvida. E eu digo mais, vai ser bom para a produtividade no Brasil, para os empresários. A gente fala já já sobre isso. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. As professoras e professores da Rede Municipal de Natal estão em estado de greve. Elas e eles amargam um dos piores salários do estado. A prefeitura deve hoje 60% de perdas. Para amortizar essa dívida, a categoria está reivindicando um acréscimo de 4,6% em 2026. Prefeito, quem faz a educação merece respeito. Pague os 4,6%. Cíntia RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINTE-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos entrevistando o coordenador-geral do SINTE-RN, professor Rômulo Arnaud, que está falando aqui sobre essa conquista do fim da escala 6x1. Rômulo, os partidos como o PL estão dizendo que o fim dessa escala vai quebrar o Brasil, que vai causar prejuízo, desemprego. Como é que você vê isso? Leilton, eu acho que se existisse o PL lá em 1803, quando acabou com a escravidão, eu acho que eles teriam feito o mesmo discurso, né? Em 32, quando vieram as primeiras leis trabalhistas, com a CLT em 45, quando foi criado o 13º, agora recentemente, quando houve a isenção do imposto de renda para 5 mil, é sempre o mesmo discurso. E o Brasil não quebrou, nenhum país do mundo quebrou. Nós já temos experiências no Brasil, e houve, na audiência pública, né, na comissão especial, teve empresário de supermercado que já adotou a escala 5x2, e ele disse que foi uma das grandes coisas que ele fez. Por quê? Porque o índice de afastamento de profissionais, de trabalhadores no Brasil, por motivo de exaustão, do cansaço, das doenças, é muito grande. Obviamente que isso traz prejuízo, né? Porque se esse profissional está afastado por motivo de doença, então é preciso contratar um outro profissional para substituí-lo. Isso traz um prejuízo muito grande. Então eu acho que vai ser bom para o país, vai ser bom também para os empresários que vão ter profissionais com mais condição, né, física, mental, para desenvolver o trabalho, e as experiências estão aí e bem-sucedidas em vários cantos do mundo, porque não é possível que um país, né, que o mundo vai se aperfeiçoando, as tecnologias vão se desenvolvendo e os trabalhadores vão trabalhando mais. Quer dizer, isso é irracional, né? A lógica é quanto mais tecnologia tiver, diminuir a carga horária dos trabalhadores, até para a gente ter emprego. Porque se as pessoas estão sendo substituídas por máquinas, bom, reduz a carga horária desses profissionais, dá mais qualidade de vida, dá mais condição de estudo para ir melhorando tecnologicamente e o país avançar. Vamos mudar de assunto. Está indo para a sanção do presidente Lula a lei que determina o piso salarial, o reajuste do piso, estabelece direitinho o reajuste do piso. Nós tratamos inclusive disso na semana passada, mas agora tem esse fator concreto que é a ida para a sanção. A gente vinha discutindo há 2 anos um novo mecanismo de reposição do piso salarial. Isso por quê? Porque a nossa lei 11.738/2008, né, que é a lei do piso, ela estava obsoleta. O mecanismo já não dava mais conta.
Para vocês terem uma ideia, se não tivesse sido editado pelo presidente Lula a medida provisória esse ano, o reajuste do PIS tinha sido só 0,37%. E nos próximos anos, Leilton, seria todos abaixo da inflação. Ou seja, ia reduzir o salário dos professores. Então, tendo isso como base, né, a CNTE chamou o CONSED e o UNDIME, né, que são os órgãos dos secretários estaduais, municipais, e o MEC, e começaram a desenvolver um mecanismo. Só que terminou o ano passado, e infelizmente não houve acordo para construir. Foi preciso o presidente Lula editar a medida provisória, claro, em consonância, né, em consenso com os secretários estaduais e municipais e com a CNTE, e editou uma medida provisória que reajustou o PIS em 5,4%. Isso já foi importante, mas o mais importante é que ela foi aprovada e agora vai servir como referência. Ela não anula a lei do PIS, a 11.738, ela modifica o artigo 3 da lei do PIS, que cria um novo mecanismo. E o que aqui diz esse mecanismo? Que a cada ano o PIS será reajustado com o valor da inflação, do INPC, mais 50% do crescimento da receita da média dos 2 últimos anos. Ou seja, todo ano nós vamos ter, no mínimo, a inflação, mais um pouco para ter ganhos reais. Não vamos ter mais aqueles anos de 33%, 18%, 21%, como já tivemos. Mas também não teremos reajuste abaixo da inflação, como já tivemos. Tá certo? Vamos ter previsibilidade. Isso é muito importante, está de parabéns a nossa confederação, a sensibilidade até, né, desses órgãos, dos secretários, e principalmente do presidente Lula, que teve a coragem, editou a medida provisória, e ela tinha 120 dias para tramitar, né, se não fosse votada e aprovada, perdia o efeito, e foi votada, aprovada essa semana no Congresso. Então, estamos todos, na semana passada, na verdade, estamos todos de parabéns. E agora nós temos uma previsibilidade, e o melhor, Leilton, até hoje os professores temporários, eles não tinham a lei do piso. Foi incluído nessa medida provisória e agora é lei. Nenhum trabalhador de educação do país, professores, ganharão inferior ao piso. Porque sabe o que é que nós tínhamos? Nos municípios, os professores temporários eram contratados pelo salário mínimo. E isso não é pior. O pior é que alguns municípios contratavam por hora-aula, o chamado trabalho intermitente. Você imagina você ganhar só os dias e as horas que você dá. Né? Se você adoecesse, não tinha salário. Era uma precarização total. Então, assim, parabéns. Eu acho que nós tivemos uma grande conquista, aliás, mais uma grande conquista, né, na semana passada, e nós precisamos continuar avançando, porque isso tem impacto na qualidade da educação. Professor bem remunerado, professor com garantia, professores efetivos. Eu falei dos temporários, não é que a gente defenda o trabalho temporário, não. Eu sei que é necessário, em algum grau é necessário para substituir as vacâncias que não são definitivas, mas é necessário avançarmos na educação, aliás, em professores efetivos, que é isso que a gente defende, professores concursados e efetivos. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINTRN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Obrigado, telespectador. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reconheceu a constitucionalidade dos reajustes salariais concedidos aos professores da rede estadual nos anos de 2023, 2024 e 2025. A decisão reforça a legalidade da aplicação do piso salarial nacional. Com o julgamento, foi rejeitada a ação movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, que questionava as leis estaduais relacionadas ao piso. Na prática, a decisão valida os reajustes conquistados pela categoria e garante segurança jurídica aos direitos assegurados aos professores. Outro efeito direto da decisão é a retomada dos processos que reivindicam o pagamento do retroativo do piso salarial, que estavam suspensos em razão da ação direta de inconstitucionalidade. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!